E aí galera, tudo bom? Bem-vindos à Sala do Saber. Vamos continuar nossa aula sobre cartografia. E o assunto de hoje é sobre os elementos de um mapa. Quais são os elementos que todo bom mapa precisa conter, ok? Então vamos lá, olha só. Vamos marcar o título aqui, ó. Os elementos de um mapa. Bom, para falarmos dos elementos de um mapa, a primeira coisa que a gente tem que ter é o mapa, né? Então vamos desenhar aqui um mapinha, ó. Então vamos supor aqui que esse seja ali o mapa do Brasil, né? Vamos fazer de conta ali, ó. Mapa do Brasil. E aí, pessoal, todo bom mapa, a primeira coisa que você precisa ter em um mapa, né, para você saber do que vai tratar, é o título. Então, um dos elementos de um mapa, que nós vamos marcar aqui assim, ó, é o que nós chamamos de título. O título do mapa. Então, por exemplo, nesse mapa aqui, ó, vamos imaginar, é o mapa ipsométrico do Brasil, é o mapa demográfico. Então, é o mapa das regiões do Brasil, é o mapa da hidrografia do Brasil. Então, aqui, ó, a primeira coisa que você vai ter lá em cima será o título do mapa. Um elemento. Bom, outro elemento que vai compor o mapa, olha só, todo bom mapa, ele vai ter ali as linhas, né, que vão passar por ele. Ó. Ele tem as linhas, ele vai ter ali os paralelos, mas também vai ter ali os meridianos. Então, como todo bom mapa tem paralelo e meridiano, nós temos que traçar ali, ó, o que nós chamamos ali de coordenadas geográficas. É lógico, eu fiz o meridiano aqui retinho, mas se nós formos pensar ali nos fusos horários do Brasil, ele vai contornar ali os estados, né? Mas vamos supor aqui, ó, que aqui seja, aqui no caso, né, é o zero, o paralelo zero, e aí nós teremos também o meridiano. Esse ponto aqui, de encontro entre os paralelos e meridianos, esses pontos são chamados de coordenadas geográficas. Então, um segundo elemento de um mapa importante aqui, ó, é a coordenada geográfica. Ó, coordenada geográfica, que seria isso aqui, ó, esse ponto de encontro, latitude e longitude. Vamos marcar aqui, ó. Coordenadas. Certo? Bom, o que mais que o mapa ele precisa conter? Ele tem que saber, por exemplo, a orientação. Então, o que é a orientação? Geralmente o mapa, né, embaixo do mapa ou do lado de um mapa, você vai ter assim, ó, ou um símbolo assim, né, ó, indicando só o N, ou você vai ter também, no lugar de ser só esse símbolo indicando N, ou você terá aqui, ó, a rosa dos ventos, né, ó, que vai indicar ali norte, sul, leste e oeste. Então, essa rosa dos ventos, ela é a orientação do mapa. Então, norte, sul, leste e oeste do mapa. Se você já sabe aqui, ó, no caso, onde é o norte, se tiver só isso aqui, você sabe o restante, né? Para frente, norte, depois para trás, para baixo seria sul, mão direita, leste, mão esquerda, oeste. Então, aqui, um outro elemento que nós temos é a orientação. Orientação. Né? O que mais que o mapa tem? Além da orientação, ele também vai ter a posição em relação ao globo. Então, por exemplo, ó, alguns mapas, eles apresentam, bem do ladinho assim, ó, ele vai apresentar ali o mapa mundi, né? Coloca ali o mundo, tal, bem no cantinho assim, ó. E aí vai ter o quadradinho aqui indicando o mapa mundi. E aonde for o território que está sendo mapeado, ele deixa assim em destaque, ó. Então ele força aqui assim, ó. Então quer dizer, esse mapa aqui, ele está aqui, ó, em relação ao mundo. Então você vai ter a localização
no mundo. Tá? Então, você tem orientação e você vai ter também a localização. Localização no mundo. Certo? Bom, além disso, você vai ter a legenda, né? Como é que você vai saber o que o mapa está querendo indicar se não tiver a legenda? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que tem ali, né, uns quadrinhos ali com vários símbolos, né, ó, vários tipos ali, né, simbolizando ali várias regiões, e aqui na frente vai estar escrito ali o que significa cada um daqueles símbolos. Isso aqui é a legenda do mapa. Então, um outro elemento importante que a gente tem que destacar aqui é a legenda. Ó. Legenda do mapa. Além da legenda, nós vamos ter também a fonte do mapa. Então, da onde que veio essas informações que o mapa está contendo? Então, embaixo do mapa, geralmente, vai estar escrito assim, ó, fonte. Né? Vamos dar um exemplo aqui, que no caso dessa fonte aqui seja o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, fonte ali, no caso, IBGE. Então, aqui vamos marcar a fonte do mapa. Ó. Da onde que esse mapa veio? Né? Bom, depois que você tem ali o título, as coordenadas, né, a orientação, a localização, a legenda, a fonte, você tem que saber qual é a projeção desse mapa. Lembra que a gente falou na aula anterior sobre projeção? Então, aqui, ó, esse mapa está em qual tipo de projeção? Então, você marca aqui, ó, projeção cartográfica. Projeção cartográfica. Então, essa aqui vai ser ali, né, as informações de como esse mapa ele foi projetado, para saber ali onde tem, né, maior deformação, menor deformação. Dependendo do mapa, uma projeção ela é melhor para aquela região, né, e a outra projeção não seria a ideal. Então, ele vai indicar ali o tipo de projeção. E depois nós vamos ter também a escala do mapa. Ó. A escala. Então, o que é a escala? É quantas vezes esse mapa foi reduzido em relação ao real. Então, a escala pode ser gráfica, ela pode ser uma escala numérica, né? E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, aqui nós teremos a chamada escala do mapa. Ó. A escala, vamos supor lá, ó, a escala 1 por 5 milhões. Ó, o que quer dizer aqui? Quer dizer que este mapa ele foi reduzido, né, foi reduzido em relação ao real, 5 milhões de vezes menor, ou para cada 1 centímetro no mapa, representa 5 milhões de centímetros no real. Ok? E é sobre isso que nós vamos tratar agora. É sobre as escalas cartográficas. Então, eu quero que você venha comigo bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre escala cartográfica, tá? Vamos colocar assim, ó. Escala cartográfica. Escala cartográfica. Ó, a escala cartográfica, ela pode ser, né, representada de duas formas. Então, você pode representar ela de uma maneira numérica. Ó, numérica. Como seria? Seria assim, ó. 1 por 200 mil. 1 por 200 mil. Então, o que vai significar isso aqui? O que é 1 por 200 mil? 1 centímetro no mapa representa 200 mil centímetros no real. Certo? É numérica. Depois, a escala gráfica. Ó. Escala gráfica. O que é a escala gráfica? A escala gráfica é o seguinte. Ele vai representar da seguinte maneira. Ó, você vai ter aqui um gráfico. Né, ó, um gráfico aqui. E vamos imaginar que seja 0, aqui 200, 200 e aqui 400. E tudo isso aqui em quilômetro. Se você pegar uma régua na escala gráfica e você medir daqui até aqui, ó, isso aqui tem que dar 1 centímetro.
Se você medir daqui até aqui, tem que dar mais um centímetro. Isso quer dizer o seguinte, cada centímetro no mapa representa, nessa escala, 200 quilômetros, ou 200 mil centímetros. Né? Então, 200 quilômetros no mapa, no real, representa 1 centímetro no mapa. Aí nós vamos ter aqui o seguinte, ó, o tamanho da escala. Então, vamos pensar, como que você determina o tamanho da escala? Então, tamanho da escala. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui e eu vou fazer, então, uma tabela para a gente poder entender o tamanho da escala, né? Vou apagar o mapa, o tamanho da escala em relação ao tamanho da área. Então, nós teremos ali tamanho da escala e tamanho da área. Então, olha só. Primeiro, como que você determina o tamanho da escala? Se você pegar esse giz e você quebrar ele em 1000 pedacinhos, o giz e o mesmo tamanho de giz quebrar em 50 pedaços, qual que vai sobrar maior pedaço? O que você quebrou 1000 vezes ou o que você quebrou 50 vezes? Então é o seguinte, quanto menor for o denominador da escala, menor denominador, maior será a escala. Na verdade vai ser assim, ó. Então, ó, tudo depende do quê? Do denominador. Maior denominador, né, menor escala. O que é o denominador? Essa segunda parte aqui, ó, da escala. Então, por exemplo, qual escala é maior? Vamos marcar aqui, ó. Uma pergunta. Qual é a maior escala? Vou colocar 2 exemplos. Vou colocar aqui, ó, 1 por 50 mil ou 1 por 500 mil. Ó, tem diferença. Você está dividindo 1 por 50 e aqui dividindo 1 por 500. Qual que é maior? O denominador menor vai ser maior escala, porque você vai ter maior índice de detalhes. Então, nesse caso aqui, ó, essa escala ela é maior. E essa escala ela é menor. Por que essa escala é menor? Porque ela vai ter menos detalhes do que essa escala. A escala aqui vai ter maior índice de detalhes. Ok? É assim que vai acontecer. Agora nós vamos voltar aqui e nós vamos então fazer ali uma tabela, né? Pegando ali maior escala, menor escala, tamanho da área, é isso que nós vamos compreender agora, ok? Então olha só, vou apagar aqui os elementos de um mapa, né? Entendeu os elementos de um mapa? De todos os elementos, qual que nós estamos tratando agora? Da escala, porque o restante é simples, né? A legenda vai estar ali e tal, mas vai que você tem um mapa e você tem que fazer o cálculo para saber a distância. Né? Se você pegar um mapa, pegar 2 cidades e você olhar ali qual é a escala e você medir o ponto A para o ponto B, você consegue determinar quantos quilômetros tem de uma cidade até a outra. Tá? Então vamos fazer uma tabelinha aqui assim. Ó. Por exemplo, ó, eu vou colocar nessa tabela assim, ó, escala, certo? Depois, na sequência eu vou colocar o tamanho da escala, ó, tamanho da escala, se ela for maior ou se ela for menor, certo? Depois, nós vamos colocar o grau de detalhes, ó, grau de detalhe, e depois, tamanho da área. Tamanho da área. Olha só, pessoal. Então, aqui. Vamos fechar aqui a nossa tabela. E vamos entender, então. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, uma escala que seja do mapa mundi. Ó, mapa mundi. E vamos imaginar que esse mapa mundi seja 1 por 100 milhões. Tá? 1 por 100 milhões. Vamos imaginar que tem um mapa mundi com essa escala. 1 centímetro representa 100 milhões de centímetros no real. Então, aqui o mapa mundi. E uma outra escala, vou fechar aqui a tabela. E a outra escala, vamos colocar ali de um mapa do continente. Tá? Ó.
um mapa aqui que vai representar um continente. E vamos supor aqui que seja 1 por 5 milhões. Vai lá, ó, 1 por 5 milhões. Bom, o que nós temos aqui? Ó? Qual é a maior escala? Com relação ao tamanho da escala. Lembra? Quanto menor for o denominador, maior será a escala. Então, nesse caso, ó, 1, né, então está dividindo aqui, ó, por 100 milhões. Qual que vai ter maior número de detalhes? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, essa escala, ela será uma escala menor. Por quê? Porque ela tem menos detalhes do que, né, essa outra aqui. Ó. Então, aqui no caso, escala menor, e aqui a escala, então, em comparação a essa, ela será maior. Ok? Bom, em relação ao nível de detalhes, qual que vai ter mais detalhes e qual que vai ter menos detalhes? Ó, se essa aqui é dividido mais vezes, você vai ter menos detalhes. Então, aqui, grau de detalhe, menos detalhes. Consequentemente, mais detalhes aqui, ó. Agora, qual que vai representar uma maior área? Qual é a maior área? Então, para representar a área, ó, o mapa mundi representa uma maior área ou o mapa continental vai representar uma maior área? O mapa mundi, você tem menos detalhes, só que uma maior área vai ser representada. Então, aqui, ó, nesse caso, você vai ter uma maior área. E aqui, no caso, menor área. E nosso gráfico, nossa tabela, então, ficou assim. Quanto maior for o denominador, o tamanho da escala maior denominador, menor será o tamanho da escala. O grau de detalhes também vai ser menor, só que a área vai ser maior. Certo? No mapa continental, a escala aqui é menor o denominador, então maior a escala, maior detalhes e a menor área. Ok? Vamos fazer alguns cálculos com escala. Tá? É isso que nós faremos agora. Então, ó, eu vou apagar aqui. Isso. Então, olha só. Como que a gente faz o cálculo com escala? Na escala, nós vamos ter aqui alguns elementos. Por exemplo, o E, vamos colocar assim, ó. Cálculos com escalas. Ou com escala. Nós vamos colocar assim, ó. E, para nós, será escala. Depois, Dzão, a fórmula que nós vamos fazer, vai ser a distância real. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Distância real. Geralmente, distância real é em quilômetros, né? Que é dado no exercício. Depois, o N vai ser, então, denominador da escala. Denominador da escala. O Dzinho vai ser, então, a distância. Aqui é a distância real, aqui é a distância no mapa. No mapa. Distância no mapa. Então, nós vamos ter, ó, E, escala, Dzão, distância real, N, denominador da escala, e o Dzinho, distância no mapa. Como é que você faz o cálculo, né, com cada uma dessas? Então, é o seguinte, ó, você vai fazer assim, ó. Existe aqui um esqueminha, ó, para você entender bem ali quando que você vai utilizar as fórmulas. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui, ó, Dzão, distância real, Dzinho e aqui o N. Quando você quiser saber o Dzão, o que você vai fazer? Ó, Dzão igual, fecha aqui, ó, Dzinho vezes N. Então, você vai colocar aqui, ó, Dzinho vezes o N. Ah, eu quero saber ali a distância, ó, no mapa, o Dzinho. Opa, então beleza, ó, Dzinho igual, tampa aqui, Dzão que divide N. Certo? Ah, eu quero saber agora o denominador da escala, eu quero saber qual vai ser a escala. Então, N igual. Então, aqui, ó, tampa aqui, Dzão que divide Dzinho. Então, Dzão que divide Dzinho. Fez assim? Não tem erro. Não tem erro. Vamos fazer alguns cálculos de escala para a gente usar essas fórmulas aqui, ok?
Eu já escrevi aqui, ó, o exercício para poder adiantar, né? Então, olha só. Vou pegar aqui um giz, pode ser o amarelo mesmo. E vamos lá, então. Vamos colocar ali as informações que o exercício traz. Então, ó, em um mapa com escala 1 por 500 mil. Então, aqui é o N, ó. N igual 500 mil. Certo? N igual a 500 mil. A distância entre as duas cidades é de 10 centímetros. Olha, essa distância é no mapa. Então, Dzinho igual a 10 centímetros. Certo? Qual é a distância real entre elas? Então, o que ele está querendo saber? Ele quer saber o Dzão aqui, ó. Dzão igual. Ó. Bom, para saber o Dzão, você tem a fórmula. Né? Lembra aquela fórmula que a gente marcou ali, ó? Então, Dzão igual Dzinho, ó, vezes o N. Quem que é o Dzinho? O Dzinho, então, vai ser 10, né? 10 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó. Dzão igual a 10 centímetros vezes, né, 500 mil aqui, ó. 500 mil. Qual que vai ser o resultado aqui? 10 vezes 500 mil vai dar um total de quanto? Então, aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Pronto. Então, quer dizer que o Dzão é 5.000 centímetros, é a distância real. Ah, mas eu quero transformar isso em quilômetro. Então, fica simples, ó. Para transformar em quilômetro, o que você faz? Você corta 5 zeros, está em centímetros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que sobrou? 50. Então, Dzão igual a 50 quilômetros. Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, que para cada 10 centímetros no mapa, né, você tem ali, que vai ter ali 500 mil, você vai ter ali 50 quilômetros. Né? Esse é o total. Beleza? Essa é a distância real que vai ter ali, 50 quilômetros. Bom, exercício 2. Um mapa com escala 1 por 100 mil. Vamos marcar aqui então, ó. Nós vamos ter o N, ó, que é só o denominador da escala, o N. Então aqui nós vamos ter 100 mil. 100 mil o quê? 100 mil centímetros. Esse é o N. Então, escala 1 por 100 mil. A distância real entre as duas cidades é de 3 quilômetros. Se é distância real, Dzão. Então, Dzão nós vamos ter ali 3 quilômetros. Tem um detalhe, ó, 3 quilômetros, você para transformar isso aqui em centímetro, você faz ali, né, acrescenta ali no caso, né, 5 zeros, ou faz vezes 100 mil. Então, aqui no caso, ó, você vai ter então 300 mil centímetros. Ó, 300 mil centímetros é a mesma coisa que 3 quilômetros. E a pergunta é, qual é a distância no mapa? Então, a distância no mapa é o Dzinho. Ele quer saber o Dzinho. Qual que é a fórmula do Dzinho? Se você olhar aqui no comecinho aqui, ó, onde nós, se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó, né, nesse esqueminha aqui, ó, Dzinho, você tampa aqui o Dzinho, Dzão que divide N, ó. Dzinho igual Dzão que divide N, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Dzinho igual Dzão que divide N. Como é que vai ficar? Dzinho igual. Quem que é o Dzão? Tem que colocar tudo em centímetros, né? Então, você vai colocar aqui, ó, 300 mil centímetros, que vai dividir 100 mil centímetros, que é o N. Né? O que você faz aqui? Corta, 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 corta. Ficou o quê? 3. 3 o quê? Centímetros. Então, a resposta aqui, ó, é a seguinte. Né? Como ficará a resposta? Dzinho, que é a distância no mapa, igual a 3 centímetros. Então, nessa escala, 3 quilômetros dá o total de 3 centímetros no mapa. Ok? Bom, o último, então. Se a distância entre as duas cidades é de 8 centímetros, ó, e essa distância é no quê? No mapa. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, Dzinho igual a 8 centímetros. E a distância real é 16 quilômetros. Distância real é o quê? Dzão. Dzão igual a 16
quilômetros. A pergunta é, qual é a escala do mapa? Ele quer saber o N. Então, N igual, é o que ele quer saber. Qual é a fórmula que nós vamos ter aqui? Ó? N igual Dzão que divide Dzinho. Olha que simples. E aí, então, nós vamos ter o seguinte, ó. N igual, quem é o Dzão? 16 quilômetros. Só que você tem que transformar em centímetros aqui, né? Tem que ser tudo em centímetro. Então, você vai transformar isso aqui em centímetros, ó. Vai aumentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5 zeros? Porque você faz vezes 100 mil centímetros. Porque 1 quilômetro representa 100 mil centímetros. Regrinha de 3, né? Então, ó, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto. N igual, nesse caso, 1.600.000 centímetros. Agora, o que você vai fazer? Aqui, o D, né, que seria Dzão aqui, 16 quilômetros é igual a 1.600.000 centímetros. Aí você vai dividir pelo Dzinho, que é 8 centímetros também. Quanto que vai ficar aqui? 1.600.000 centímetros dividido por 8. Você vai cortar aqui, ó, isso aqui vai dar 200.000. 200 vezes 8 vai dar ali, né, 1.600.000. Então, aqui no caso, N igual a 200.000 centímetros. Isso quer dizer que a escala, nesse caso, é 1 por 200.000. Mais um zero aqui, não. 1 por 200.000. Essa, então, será a escala do mapa. Ok? Por hoje é isso. Aquele abraço.